Boa noite, tudo bem com vocês? Alegria reencontrá-los aqui, né? É estranho fazer aula só pro vídeo, né? Eu tô sem alunos aqui no presencial. Sensação que eu tenho certeza que muitos estão me ouvindo aí por esse Brasil afora, mas é uma sensação certamente estranha, porque você não tem o diálogo com as pessoas aqui no presencial. Bom, essa aula já estava anunciada, não é exatamente uma aula. Aliás, é sim. A ideia aqui é fazer uma proposta, um comentário sobre a prova, sugerindo o gabarito, visto que o gabarito oficial não foi liberado ainda, e já instrumentalizando aos alunos para possíveis argumentações acerca de ponderações. Eu vou dizer quais as respostas que eu acredito que sejam adequadas para cada questão. Vou tratar dos casos em que há situações dúbias. E nesse sentido eu acho que vou instrumentalizá-los a construir argumentações caso o gabarito não bata com a nossa proposta. Então essa é uma primeira ideia da aula de hoje, é algo que a gente já faz há algum tempo e sem nenhuma falsa modéstia. Nos últimos 4 anos que eu tenho trabalhado aqui, nós temos acertado 100% do gabarito, não é? Pela nossa experiência e mesmo sinalizando aquelas questões que podem ser anuladas, enfim, não é? Espero que aconteça isso dessa mesma forma hoje. Só que essa aula tem outra perspectiva também, que é a perspectiva da continuidade dos estudos. Muitos de vocês fizeram parte do ano ou fizeram o ano todo e continuam no processo de preparação para o próximo ano, ou porque não abriu vaga ou porque não vão conseguir as poucas vagas de cada uma das áreas. Isso faz parte de um processo seletivo, vocês sabem disso. E esse processo seletivo, especialmente esse da SFSEX, ele tem uma peculiaridade, que é o fato de acontecer para algumas áreas especificamente, acontece anualmente, o que te dá a possibilidade de ir melhorando, de ir se preparando e conseguindo identificar onde é que estão as fragilidades e alcançar para os concursos seguintes a sua aprovação, não é? Então, esse encontro nosso vai ser um encontro de 1 hora mais ou menos, onde nós vamos comentar as questões. Ele tem essas duas perspectivas. Uma perspectiva de tentar achar o gabarito e direcionar para vocês argumentações para uma possível ponderação, e uma perspectiva de continuar a preparação. Essa é uma ideia que você não pode perder de vista, né? Espero que vocês passem esse ano, mas caso não aconteça, tem sempre a ideia de que você, aprendendo como fazer a prova, você desvende mistérios para as provas seguintes, não é? Feito esse comentário inicial sobre esse nosso planejamento, e já falando para aqueles que permanecerão conosco adiante, essa ideia de que a preparação começa desde já. Então, para aqueles que vão continuar porque não abriram vagas esse ano e vão tentar no próximo, não é? A novidade é que agora, imediatamente, a partir da próxima segunda-feira, eu vou estar trabalhando aqui com o Cidade na formulação de um novo material para as aulas. Então você que continua conosco, espero que a maioria de vocês siga o caminho, passe no concurso, mas você que continua conosco para o próximo ano, vai ter então esse ganho, além das aulas gravadas desse ano de 2016, com todo esse material que vocês têm, vocês terão para o próximo ano um novo rol de slides e construção de argumentação, não é? A gente
a nossa ideia de fazer essa mudança é exatamente para contemplar aquele aluno que já está fazendo o preparatório há 1 ou 2 anos, para você não ter a sensação de estar comendo comida resquentada, né? Pô, eu já vi essa aula antes. Você não vai ter essa sensação, porque as aulas vão sofrer, eu diria, mudanças bruscas. Não no meu perfil, que isso não dá para mudar. Não na forma como eu conduzo, que isso não dá para mudar, e acho que tem dado certo, não tem por que mudar. Mas na estrutura física das aulas, a partir da construção dos slides. Então essa é uma novidade que a gente já deixa encadeado aí. Vamos começar já esse ano, no início do próximo ano vocês vão ter acesso então a esses novos slides. Feito esse preâmbulo, vamos partir para a prova, né? Achei engraçado. Bom, primeiro, obrigado pelos diversos elogios que eu recebi via rede, né? Oh, você é retado, você acertou isso, acertou aquilo. Acertei nada, meu irmão, na boa, sem nenhuma falsa modéstia. Vocês acertaram, pois esse negócio de prova fácil é o maior engodo. Prova não estava fácil, você estava bem preparado, é diferente. Essa prova teve uma peculiaridade. Diferente de todas as anteriores, só caiu uma questão de geografia física mesmo, né? Que foi aquela de depressões. Uma questão, inclusive, bem enjoada, né? Bem enjoadinha. Fora isso, as questões sobre urbana, muitas questões sobre urbana, sobre ambiental, sobre problemas ambientais na cidade, né? Essas questões já estavam sinalizadas pela bibliografia, então não foi grande mérito assim descobrir. Mas principalmente, você acha que é fácil porque nós amadurecemos essa discussão aqui. Pense se você teria a segurança de responder isso antes do curso. Sem brincadeira, pense nisso. Se essa questão que você está dizendo, foi muito fácil, se vale para um cidadão que estudou sozinho, de repente, pegando os livros, se ele acertaria. Essas discussões que nós tivemos aqui não estão postas no livro, né? Eu não tenho segurança que um aventureiro... Teve um aluno que falou para mim, né, via WhatsApp: pô, professor, estudei pra caramba geografia, não caiu nada de xerófilas, não caiu astenosfera, não caiu nenhum daqueles nomes mirabolantes. Aí vem um aventureiro e acerta as 8. Galera, aventureiro não acerta as 8. Pode buscar uma ou outra ali na sorte, mas não vai acertar. E eu estou certo que os meus alunos que pegaram desde o início, que levaram a sério a preparação, atingiram a meta. A meta era 7 ou 8. Essa foi a meta. E eu acho que com essa prova dava para atingir. Uma prova, eu não vi o gabarito ainda. De repente o cara distribui o gabarito e aí eu vou discordar de um monte de coisa dele. A gente vai questionar. Mas, ao meu ver, é uma prova bem elaborada, que não exige memorização, não teve nenhuma questão tipo nióbio ou coisa que o valha. É uma prova que cobrou o seu conhecimento da disciplina, né? A partir do que está no programa. Eu achei uma prova bem feita, uma prova bem elaborada. E que tem esse papel mesmo. Eu acho que, no final das contas, as provas de gerais são muito mais classificatórias, né? Eu estou enganado nessa análise minha ou não? Ou tem a perspectiva eliminatória? É mais classificatória, não é isso? Eu acho que o que vai eliminar ou não são as exatas, as específicas, né? Então eu acho que a prova atendeu bem. E digo, mas repito, quem acertou 7 ou 8 é porque está bem no assunto. Um aventureiro não acerta 7 ou 8 dessas, porque tem muitos segredos, muitos caminhozinhos aí, que foram coisas que nós discutimos por aqui. Isso tudo dito, vamos partir então para a nossa análise. Primeira questão, foram 2 questões das 8, se não me engano, sobre essa temática, né? Problemas ambientais urbanos. Era evidente que ia cair. Tem um livro sobre clima urbano, em vários livros aparece essa temática. Marque a alternativa correta com relação a escorregamento, deslizamento em áreas urbanas no Brasil. É claro que esse é um problema do escorregamento que atinge especialmente aquelas cidades onde você tem mais aclives, declives, né? Onde você tem áreas de encosta. Nós tivemos há uns 2 anos um problema sério desse em Petrópolis,
Em Salvador isso é muito habitual, são cidades que são formadas em encostas. Quem é que mora na zona da encosta em péssimas condições? É a população mais pobre, em áreas mais sensíveis, não é? E nem sempre o poder público atua nessas áreas. No caso de Salvador, houve até uma atuação recente que minimizou esses problemas. Mas, é, eu falei aqui, não foi uma vez só, dinheiro compra conforto ambiental. Uma chuva de enxurrada numa cidade como São Paulo atinge todo mundo. Mas o cidadão que tem grana, ele vai ficar parado no tráfego, ele vai chegar mais tarde em casa, ele vai ter prejuízo no carro que foi alagado, o seguro vai pagar depois. Para o pobre pode ser a diferença entre a vida e a morte, né? Falamos isso, comentamos isso várias vezes, inclusive naquela aula com as músicas dos problemas urbanos. Vamos ver as alternativas aqui. Acontecem, então, os deslizamentos, né? Os escorregamentos. Acontecem com mais frequência em áreas nobres da cidade. Bom, aqui está o erro, né? Não é em áreas nobres que acontecem, onde os terrenos possuem alto valor de mercado. Não, não mesmo. Acontece com mais frequência em áreas pobres por dois motivos. Primeiro, porque eles vão ocupar os espaços informais, relegados pelo mercado imobiliário formal, né? Os espaços de mais tênue equilíbrio ambiental. Quem é que vai ocupar fundo de vale? Quem é que vai ocupar encosta? Tende a ser a população de mais baixa renda. Então, esse seria o primeiro motivo. O segundo motivo é que essa população tem poder de comprar material construtivo, tem menor poder de comprar material construtivo. Então, a produção de infraestrutura para a população de baixa renda se dá em pior quantidade e qualidade. Daí que as áreas mais pobres são mais susceptíveis a esse tipo de problema. Letra B. Tem relação com acúmulo de lixo, esgoto e ocupação desordenada em determinadas áreas. Eu sugiro que essa seja o gabarito. A letra B. Então, gabarito... Tá ruim esse piloto. Preliminar. Geografia. Boa. Aham. É bom. Boa, 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 boa. Vamos lá. Boa questão. Eu pensei nisso também, né? Para quem está em casa, eu falei que eu estava sozinho no início, já tenho companhia aqui. Tenho dois colegas que vieram para correção. Ele falou que marcou essa por eliminação, porque ele não conseguiu ver relação direta entre os escorregamentos e acúmulo de lixo e esgoto. A ocupação desordenada, tá claro, né? Mais há, não é? É bom lembrar que o lixo deixado ou então jogado nas encostas, ele cria uma camada que está... imagine só, aqui você tem uma região de encosta, a casa está aqui nessa região informal e o lixo é depositado por aqui. Bom, primeiro você já está pressupondo que a vegetação está sendo contaminada, o solo está sendo contaminado e fragilizado por essa presença de lixo, não é? Acúmulo de água, porque o lixo, boa parte dos elementos do lixo acumula água, né? Se você considerar que aqui você tem também esgotamento, nessa área de encosta ocupada aqui, você tem esgotamento, pensa na condição do solo de reter lixo, esgoto, além de uma chuva de enxurrada. Cai tudo. Cai lixo, cai esgoto, cai pobre, cai tudo junto, não é? Então tem relação sim. É claro que você poderia dizer, mas isso está redundante, professor. A ocupação desordenada já pressupõe um processo deficitário de recolhimento de lixo e esgotamento. É redundante, mas não está equivocado, não. Eu acho que... vamos ver as outras, né?
Vamos ver as outras. E aí tem isso mesmo, estratégia de fazer a prova. Essa daqui tá boa, tô em dúvida, mas ficou boa, deixa ela aqui. Vamos ver as outras. Vamos ver as outras, né? Inde- Independe o escorregamento da ação antrópica. Pode ocorrer repetidamente em todas as áreas. Não é verdade, não é? Não é verdade. O escorregamento em áreas urbanas, ela está vinculada mesmo ao processo de ocupação desordenada, que fragiliza o solo em áreas de encosta, não é? Podendo ocorrer repetidamente em todas as áreas, não é? O repetidamente, vamos lá, depende da encosta. Pense aí, sem ação antrópica, uma encosta sofre processos contínuos de desabamento, sem ação antrópica, pouco provável que isso se dê. E em todas as áreas, não, gente. Para aí, o escorregamento está ligado à área de encosta. Se eu tiver uma cidade, por exemplo, aqui em Brasília, vocês têm notícia de escorregamento de terra? Também não. Então não pode ser em todas as áreas. Por que que eu estou... Desculpe se eu estiver sendo... falando do óbvio, né? Mas eu tenho essa... vai que a banca marca isso aqui. Então você volta a assistir a aula para se instrumentalizar, para ele não vai marcar. Mas volta a assistir a aula para marcar, para botar a sua argumentação na ponderação, beleza? Está entre as principais prioridades dos governantes, pois aí mais uma vez aqui ficou repetido, né? Pois atinge população de maior renda. Você poderia até dizer, pô, de fato, os governantes se preocupam com isso, porque dão uma visibilidade ruim e tal. Eu poderia colocar isso entre as prioridades de um governante em uma cidade como Encosta? Pode ser. Mas porque atinge a população de mais alta renda? Não. As metrópoles, por meio de investimentos técnicos, já superaram situações que envolvem escorregamento em sua área urbana. A gente poderia dizer que nas metrópoles você tende a ter um aporte de capital maior, mas a metrópole também tem uma dimensão maior, física maior. E nós sabemos e vimos isso aqui, que as metrópoles são completamente fragmentadas. Nas áreas de mais baixa renda, carece uma ação pública mais ostensiva. É exatamente onde essa população vai estar, né? Então, informar que as metrópoles já superaram situações é como se você considerasse que superar e não ter mais a possibilidade de acontecer isso. E não é verdade. Metrópoles brasileiras convivem com situação de escorregamento, é exemplo de Salvador, é exemplo do Rio de Janeiro. Se porventura o cidadão marcar isso daqui, basta você pegar qualquer noticiário dos últimos 2 anos, botar lá, escorregamento de terra em Salvador, escorregamento de terra no Rio de Janeiro. Pega a matéria, cola na sua argumentação, como é que já superaram? Não superaram, não é? Então, letra B, não é uma questão difícil, não. Uma questão passível de ser atendida. Ao meu ver, o principal problema dessa questão está ligada a essa relação de quem que é mais atingido, não é? Se a população de mais alta renda ou de mais baixa renda, essa talvez seja a principal chave da questão. Letra B, então, foi a primeira questão. A segunda, acho eu, que é uma das mais polêmicas. Quem viu o gabarito que eu soltei hoje de manhã, soltei ontem à noite e pedi a cidade para largar hoje de manhã, viu que eu sugiro uma letra, eu sugiro a letra C. A primeira é B, não é isso? Eu sugiro a letra C para essa, mas eu falo que a banca pode marcar a letra E. Eu vou explicar o porquê. Eu vou explicar o porquê da minha escolha e o porquê da banca, e se você se sentir lesado, você pode tentar entrar com argumentação. Não é? Eu trouxe até alguns livros sobre bibliografia para sustentar essa minha argumentação em cima da própria bibliografia. Né? Eu vou dizer as páginas aqui para quem estiver em casa.
Análises afirmativas sobre metrópoles brasileiras. Esse enunciado ficou pobre. Ficou pobre. Tudo mais é como fazer a prova. Colocando F, babá, F, a seguir. Então, o enunciado é só isso aqui. Analise afirmativa sobre metrópoles brasileiras. A partir de que critério? A partir do IBGE, da classificação do IBGE, não é? E isso ficou, ao meu ver, muito perigoso para a banca, porque ela não amarrou a questão. Tá certo? Vamos lá, então. A primeira ficou bem facilzinha, não ficou? Brasília, Salvador, Campinas e Recife são metrópoles nacionais. Bom, vamos combinar? Campinas não é uma metrópole nacional. Parei, professor. Nem mesmo Brasília, Salvador. Brasília é considerada uma metrópole nacional pelo IBGE. De fato é. Mas Salvador e Recife não são consideradas desde 2008, pelo estudo que o IBGE fez das REGICs, área de influência das metrópoles, não são consideradas metrópoles nacionais. Se você me fizer essa afirmação, eu vou dizer, é verdade o que você está falando. Para o IBGE, a classificação que o IBGE dá, está aqui na página 627 do Eustáquio de Sene. A classificação proposta a partir de 2008, considerando a área de influência das cidades, é que nós temos uma grande metrópole nacional, isso para a hierarquia urbana do Brasil. Uma grande metrópole nacional, 2 metrópoles nacionais, Rio e Brasília, e 9 outras tão somente metrópoles. Essa é a classificação que o IBGE propõe e que o Eustáquio de Sene se apropria e põe aqui na página. Vou repetir a página, 627, beleza? Por outro lado, como eu descartei Campinas como metrópole nacional, eu já estou considerando que aqui está falso. Se essa é falsa, eu já risquei a B e D. E eu já sei que a segunda é verdadeira. Tá beleza? Já sei que a segunda é verdadeira. São Paulo e Rio de Janeiro são metrópoles globais. Bacana, são as 2 cidades globais do Brasil, não é isso? Nós já falamos aqui. São cidades que têm repercussões para além do nosso território. É incoerente para mim pensar que na estrutura hierárquica mundial, da hierarquia urbana mundial, São Paulo e Rio de Janeiro são metrópoles globais? Claro que não. Se a influência dessas 2 cidades perpassa pelas nossas fronteiras. Então, eu não descarto que esteja correto. Está tudo bacana. Ao meu ver, o grande problema está aqui embaixo. A informação a priori é informação básica e simples. Manaus, Goiânia e Salvador são metrópoles regionais. Beleza? Tá beleza, não tá? Se eu estou considerando esse mapa aqui do IBGE, baseado em dados do IBGE, da hierarquia urbana brasileira, e ele não me diz exatamente qual o critério que ele está usando. Se não é a metrópole nacional, se as metrópoles nacionais são São Paulo, a grande metrópole, Brasília e Rio, as metrópoles nacionais, as outras metrópoles, se não são nacionais, têm alcance regional. Então, a priori, eu marco isso daqui como verdadeiro. Tudo certinho? Tudo certinho. Foi essa a sugestão que eu dei. Por que que eu acho que a banca pode falsear essa proposição? Por 2 motivos que eu vou dizer aqui agora. Eles podem colocar como falso. Se eles colocarem, vocês vão se apoiar na argumentação que eu vou utilizar aqui. É bom lembrar que o Milton Santos usa aqui também a expressão metrópole regional, mas esse livro é anterior, é de 2001, é anterior ao estudo do IBGE. Então, apesar de estar na sua bibliografia, se você tem um livro mais moderno que apresenta a classificação, vamos nos apoiar nele. Primeiro motivo que ele pode falsear o terceiro item.
tornando esse item muito polêmico. Ele pode dizer o seguinte: segundo o IBGE, nós temos uma grande metrópole nacional, 2 metrópoles nacionais e 9 metrópoles. Eu não uso essa terminologia. O IBGE, desde 2008, deixou de usar a terminologia regional. Isso pode... inclusive, no mapa que está aqui na página 627 do Eustáquio de Sene, essas cidades, Manaus, Goiânia e Salvador, aparecem como metrópole. Metrópole, é esse o termo. Metrópole. Hierarquia de centros urbanos, arquivo da editora, e aqui tem a fonte IBGE, região de influência das cidades, estudo de 2007, disponível no site do IBGE em 2010. Esse mapa que está no Eustáquio de Sene é de 2010. Beleza? Tá tudo claro o que eu estou falando até agora, gente? Tudo claro. Aí vem um problema para complicar a sua vida. Exatamente. E aí ele pode falsear. Do ponto de vista do conceito, preste atenção aqui só para eu dizer por que eu marquei como verdadeiro. Do ponto de vista do conceito, se a metrópole não é nacional, o alcance dela é regional. Se o alcance não é, qual é a outra escala inferior à nacional? A escala regional. Tá bem? Do ponto de vista do conceito. Por isso que eu acho que ele pode ter marcado como verdadeiro. Mas se você marcou falso, então eu estou dando argumento para os dois lados. Eu acho que essa é uma questão passiva de ser anulado. Eu estou dando argumento para os dois lados. Ou então o cidadão vai ter que considerar C e E. Não acho que seja essa a alternativa. Por quê? Eu posso argumentar, o IBGE não chama de metrópole regional, chama somente de metrópole. Mas enfim, outro fator que eu quero argumentar aqui. Eu estou apresentando elementos para você, se sentir lesado, construir a sua argumentação. Tá certo? Nesse mesmo mapa da página, vou repetir o número da página, 627, aqui ao lado, foi um mapa que a gente utilizou aqui em sala de aula, inclusive. Aqui ao lado ele diz o seguinte: veja também o mapa da página 23 do Atlas, em que o IBGE apresenta outra forma de classificação da rede urbana brasileira. Ou seja, na mesma bibliografia, você tem duas possibilidades de classificação. Como ele não diz aqui qual o critério, como é que você vai saber qual é que você vai marcar? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O livro do Eustáquio de Sene está na sua bibliografia. O cidadão que fez a questão, muito possivelmente, se apoiou nele. Nesse mesmo livro, na página 627, ele te dá duas possibilidades. Essa que nós conhecemos e trabalhamos amplamente, da grande metrópole nacional, São Paulo, das metrópoles nacionais, Rio e Brasília, e das outras 9 metrópoles, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza, BH, Goiânia, Belém e Manaus. As 12 regiões metropolitanas de nível 1, dos metrópoles de nível 1. Mas aqui nesse livro, que está na tua bibliografia, ele indica que você pode ver uma outra classificação da rede. Nessa classificação da rede, ele chama de Brasil, regiões geoeconômicas, uso do território, e bota uma hierarquia aqui. Essa proposta de mapa é de data anterior à de lá. A de lá é do site do IBGE 2010. Confere? Essa daqui é de 2009. Aqui, nessa proposta, não tem a informação que é do IBGE. Aliás, tem, desculpem. Atlas Geográfico Escolar, 5ª edição, Rio de Janeiro, IBGE 2009. Tá certo? Nessa proposta, ele coloca
São Paulo e Rio de Janeiro como metrópoles globais, que a gente já viu que é possível, é consensual. Mas ele chama de metrópoles nacionais, presta atenção nisso, ele chama de metrópoles nacionais, metrópole nacional, vou marcar de outra letra. Ele chama de metrópole nacional Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Brasília e Porto Alegre. Segundo este outro mapa da sua mesma bibliografia, ele está indicando como metrópoles nacionais essas cidades. Então, mais uma vez, se ele considera que Salvador é uma metrópole nacional, ele pode dizer que não é uma metrópole regional e falsear a questão. Por isso que eu acho que o cidadão pode marcar a letra E. O gabarito pode marcar a letra E. A banca pode marcar a letra E. Manaus e Goiânia, segundo ele, nesse outro mapa, aparece como metrópoles, aí sim com essa expressão metrópole regional. É possível que ele tenha se apoiado nesse mapa. Só que esse mapa é indicado pelo livro do outro mapa. Primeiro você lê esse daqui, para depois vir para esse de cá. Está indicado na mesma página que aparece o mapa do IBGE, das regiões de influência, o estudo que foi feito a partir da área de influência, que foi inclusive uma questão que caiu no ano passado na própria prova. Caiu no ano passado, na prova do ano passado caiu uma sobre Regic, área de influência das metrópoles, não é? É nesse mapa que ele faz o gancho, o link para esse de cá. Então você tem dois mapas que apresentam a classificação das metrópoles brasileiras, as terminologias são diferentes. Como é que ele faz uma questão sugerindo terminologias sem indicar qual a referência? Se eu me apoio no mapa de lá, que é mais recente, inclusive 2010, eu posso não marcar essa daqui. Eu posso marcar um e não marcar outra. Se eu me apoio nesse daqui, eu posso mudar a minha concepção, tá certo? Então, essa questão é perigosa. Eu acho, no meu entendimento, como geógrafo urbano especificamente, é a área de aprofundamento do meu doutorado, eu sugiro que seja a letra C, mas eu realmente acho que a banca pode considerar a letra E. Se considerar a letra E, quais são os argumentos que você vai ter que derrubar? Ele deve ter se apoiado nesse mapa. Aí você pode argumentar, mas para aí, me apoiei naqueles outros. Aí ele pode dizer, mas naquele outro não existe a metrópole regional. Mas se não é nacional, a escala anterior é a regional, tá certo? Então aqui eu vou botar C e vou botar a letra E. Vocês marcaram o que aqui? C ou E? C? A princípio marquei C. Aí fui fazer prova. Aí eu voltei, quando fui passar pro gabarito, eu reanalisei, mas eu já tinha ficado em dúvida. Aí voltei e marquei a prova. Ontem, quando eu vi essa questão, a cidade passou para mim ontem à noite essa prova, no WhatsApp, eu vendo isso aí em péssima... Aí eu vi a prova, marquei toda e essa daí eu botei de lado. Falei, essa questão não vou falar agora, não vou falar, porque eu não acho que seja armadilha, eu acho que ela foi mal elaborada. Eu acho que a pessoa se passou nessa indicação de outra fonte. Eu tendo a concordar contigo, ele fez essa questão a partir desse mapa, mas ou porque ele não é da geografia urbana, ou porque ele deu um vacilo, ele não se tocou que esse mapa é sugerido a partir de um outro, e que o outro sugere uma outra classificação. Não, eu acho que esse é o da... Eu acho que esse é o que está na bibliografia, não é?
Essa certamente é a questão mais polêmica. Eu espero que essa minha fala não os tenha confundido. Não é esse o meu interesse. Eu falei aqui de todas as possibilidades de análise dessa questão para que você possa se cercar de argumentos caso você se sinta lesado. E é um direito seu. Se uma questão foi mal elaborada, ela é susceptível a ser anulada, não é? Então, fiquem na expectativa se ou é, tá certo? Se for pelo mapa, só para dar mais pimenta, né? Se for pelo mapa do IBGE, do registro, do estudo do IBGE de 2008, eles não consideram nesse mapa a noção de metrópole global. São Paulo é a grande metrópole nacional e Rio de Janeiro é tão somente uma metrópole nacional. Essa noção de metrópole global aparece no Atlas. Essa está falsa de qualquer forma, tanto em um como no outro. Então a primeira está falsa, a segunda é passível de ser verdadeira. Mesmo que fuja da terminologia que o IBGE usa, a noção de que uma metrópole se estende para além do território torna ela uma metrópole global. É passível de ser marcado. Ao meu ver, o mais confuso está nessa última, que você tanto... A leitura direta dela me diz que ela é verdadeira. A leitura dela me diz que ela é verdadeira. Manaus, Goiânia e Salvador são metrópoles regionais. Ponto. Leitura simples e verdadeira. Eu marco verdadeiro. Manaus, Goiânia e Salvador são metrópoles? São. São nacionais? Não. Então são metrópoles regionais. Ponto. Marquei. Se ele for na letra fria do mapa, ele pode dizer que isso está falso. Eu acho difícil, mas pode dizer. Então fica aí essa sugestão. Posso seguir? Vamos lá. Você marcou comigo, então. E quer que eu diga? Acho eu que... Posso estar equivocado, mas acho eu que boa parte da banca marcou a letra C. Agora, da mesma forma, eu estou achando que a banca vai marcar a letra E. Mas se a banca marcar a letra C, você está cheio de argumentos para derrubar a questão. Quem marcou E tem mais argumentos para derrubar a questão do que marcou C. Porque quem marcou C, como eu, marcou pela informação precisa que está aqui. Mas não está na letra fria da terminologia. E o cara, infelizmente, pode se apoiar nisso. Aí você vai ter que destruir a partir do uso dessa incoerência de terem dois mapas com duas hierarquias e ele não classificar aqui. Se é a noção de metrópole pela REGIC, pela área de influência, ou se é uma outra classificação qualquer. Não é? Então você vai ter que se apoiar nesses critérios. Para quem quiser derrubar a letra E. A banca marcou a letra C. Você se sentiu lesado? Você fala, para. No mapa que está na bibliografia, me diz que... Também vai ser bem fácil de marcar. Tá certo? Então, para os dois aí, eu acho que tem possibilidade de ou anular a questão. Honestamente, eu não me lembro mais. Eu fiz essa prova em 2006, 2007 e 2008. Eu recebi algumas ponderações no ano que eu fiz, mas das questões que eu fiz, nenhuma foi anulada. Nos anos que eu fiz, teve uma questão de uma outra companheira de trabalho que foi anulada. Mas eu não me lembro se a questão, se tiver duas letras, se ele pode marcar, se ele pode mudar o gabarito. Eu não me lembro quais são as opções. Como eu não passei por essa experiência, eu não me lembro quais são as opções. Se pode alterar o gabarito, sugerir duas letras, acho que não. Eu acho que são duas opções. Ou alterar o gabarito, sob o argumento que foi divulgado errado, isso vai dar uma retada, ou então, o que é talvez a prática mais habitual, simplesmente anular a questão. E dada essas possibilidades... Os dois, exatamente. Os professores da banca, como ele está perguntando como são avaliados os recursos, né? Quando nós recebemos, depois que é liberado o gabarito, vocês têm as 48 horas para entrar com os recursos. Esses recursos caem lá, os professores que formaram a banca têm um tempo para fazer a leitura e se posicionar, não é?
de uma forma geral, a gente separa por bloco de questões. Questões que não têm nenhuma ponderação, outras têm um pouco mais. Essas questões que têm um pouco mais, a pessoa pega a fonte de onde ela produziu a questão e quem primeiro lê o recurso é quem fez a questão, para ver se de fato foi um vacilo dele, não é? A partir do volume de recursos, isso passa para os demais membros da banca, para avaliarem. Se a banca considerar que não tem razão de ser, a gente passa esse parecer a partir da argumentação da banca para o comandante do concurso. Não é voto não. É um parecer a partir de um consenso ali. Não é voto não. A partir de um consenso da bibliografia, do conhecimento que se tem na disciplina, e das argumentações de quem ponderou. Quando o volume de ponderação é muito grande, e sobre um tema único, normalmente as argumentações são muito parecidas sobre um único tema, né? Ou você derruba todas elas com uma única cartada, ou você é obrigado a acatar. Tá certo? E aí sugere que acate a ponderação e anule a questão, foi o que aconteceu com essa companheira minha, ou sugere que se mantenha. Sob tais e tais e tais argumentos, sugiro que se mantenha. Mas ela tem que construir os argumentos de onde foi que ela buscou as referências. Por isso que uma ponderação tem que ser estruturada em cima da bibliografia, à luz da bibliografia. Eu acho que essa questão tem um grande problema. O grande problema é que ela trabalha na mesma fonte, que é o livro do ensino médio. Eu não sei se nas outras fontes tem um outro mapa desse, acho que não tem. A única fonte que aparece é a hierarquia urbana brasileira, é o livro do Eustáquio de Sene, da sua bibliografia, e nessa mesma fonte ele apresenta 2 mapas com propostas hierárquicas diferentes, né? E aqui o cara não dá nenhuma sinalização de como é que você, candidato, vai se posicionar e saber qual foi o critério que ele adotou, né? Num, ele fala que Rio de Janeiro é uma metrópole nacional, que Salvador é metrópole. No outro ele fala que Rio de Janeiro é uma metrópole global. Você entende? Então, isso dá vazão a... Gente do céu! A gente está na questão 2 ainda. Pensa aí. Eu falei para o Cid que ia ficar até 8. Essa foi uma questão bem enjoadazinha, né? Alguns alunos falam, só errei uma, qual foi a da depressões? Só errei uma, qual foi a da depressões, né? É uma questão de geografia física típica, mas eu não achei mal elaborada, não. Achei que foi uma questão... Eu só acho que o enunciado é muito pobre, né? Ele pegou a ideia e falou, sobre as depressões, aí, blá, 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 né? E vai pedir para você sinalizar aqui o que é que você acha, né? Essa questão está toda ela no Jurandir Ross, na página 60. Eu peguei porque foi uma questão que muitos alunos falaram que erraram. Ah, pessoal, mas eu não li o livro, nem precisa ler. A gente discutiu, você tem como chegar a ela por outros caminhos. Mas olha só vou ler o iniciozinho aqui. As depressões no território brasileiro, com exceção da depressão amazônica ocidental, apresentam característica genética muito marcante, que é o fato de terem sido gerados por processos erosivos, com grande atuação textual, o cara copiou isso daqui, nas bordas das bacias sedimentares. Ele copiou do livro do Jurandir Ross, página 60. Então essa primeira é verdadeira, risquei F, D e E. As atividades erosivas com alternância de climas secos e úmidos esculpiram, olha aqui, ao longo do terciário e do quaternário, que é no período cenozoico, né? As depressões periféricas, as marginais, a monoclimática. Então, o pré-cambriano é lá atrás, né? Se nós não tínhamos nem mesmo bacias sedimentares, as bacias sedimentares mais antigas são do Paleozoico, né? Proterozoico, Paleozoico. Então, lá para o pré-cambriano, lembra do calendário geológico? Difícil isso, né? Mas eu falei, aquele calendário geológico, você não tem que saber tudo, mas você precisa saber, lembra do ciclo das horas que nós falamos?
Falei, olha, as rochas sedimentares, que é onde vão aparecer nas bordas das bacias as depressões, são as mais recentes. São do Proterozoico, Paleozoico e agora as mais recentes, né, do Cenozoico. Então, se elas derivam de processos erosíveis nas bacias sedimentares, nas bordas das bacias sedimentares, são formações mais recentes, né? Não podem ser tão antigas. Então essa daqui está falso, essa é verdadeira. A do meio eu já sei que está falso. Estão localizados no ponto de maior altitude e possuem relevo residual. Isso daqui são os planaltos, né? Esse daqui são os planaltos. Tá bem? Tá falso. Letra B de bola. O que é? Ah, não, não, não. Vixe Maria. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Não, 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 não. É letra A, perdão, perdão. Eu marquei certo o K e marquei errado aqui embaixo. Perdão. Desculpa. Desculpa, gente. Que bom que você falou que ia botar a letra B aqui. Você marcou a B, foi? Mas aí é um conhecimento muito específico. É o conhecimento do calendário geológico, né? Muito peculiar. Nós falamos isso aqui em dois momentos. Na primeira aula e depois na aula que nós fizemos sobre o ciclo das rochas, quando eu falei da predominância, da idade das rochas, né? Mas aí eu acho que as duas aqui estão bem ligadas. Se ela foi gerada por processos erosivos na atuação à borda das bacias e as bacias sedimentares foram formadas no Proterozoico e no Paleozoico, então elas não podem, o que derivou delas não pode ser anterior a elas, não é? O que falseia no caso, desculpe, viu gente, é letra A, pelo amor de Deus, letra A, tudo certinho, cadê o preto? Vamos ver esse daqui para cá. Letra A. Seguinte. Seguinte. Marque a alternativa correta em relação ao agronegócio e formação de cidades. Isso aí ficou... Aí você vai, ficou fácil. Fácil uma zorra. Fácil porque a gente discutiu isso aqui um monte de vezes. E eu falava para vocês, por que o Centro-Oeste é a segunda região mais urbanizada do Brasil? Porque é uma urbanização de pequenas cidades, são cidades do agronegócio. O trabalhador vive nessa pequena cidade. Eu pergunto, quem não fez aula sabe que você sabia que o Centro-Oeste é a segunda região mais urbanizada do Brasil? Tenho certeza que não sabia. Você descobriu isso aqui e descobriu que é uma urbanização bem típica, é uma urbanização sustentada no agronegócio. Olha cá. A utilização intensiva de máquinas pesadas no processo produtivo dificulta a formação da cidade. Ao contrário, a utilização de máquinas libera a população do campo para a cidade. A participação de grande número de trabalhadores na produção da soja é falso. Se é mecanizada, não tem grande número de trabalhadores. Não é isso mesmo? O agronegócio mecanizado trabalha proporcionalmente à sua produção com um pequeno número de trabalhadores. Letra C. É possível identificar diversas áreas nas quais a urbanização se deve diretamente ao agronegócio globalizado. A gente pode falar de toda uma região, a região centro-oeste, tirando as metrópoles como Brasília, mas mesmo Goiânia, em larga escala, Goiânia se densifica a partir da atração de recursos produzidos pelo agronegócio. Mas pensando nas pequenas e médias cidades, então, aí é que a situação é absolutamente abundante. Cidades que vivem dispersas no território do agronegócio, os recursos que passeiam por essa cidade são os recursos do agronegócio, a população que lá trabalha, apesar de ser espaço urbano, muitas vezes a população que trabalha no campo, criando inclusive um novo fluxo, né? Um fluxo pendular da periferia urbana para o campo. A pessoa sai para trabalhar de manhã da periferia da cidade, trabalha no campo e volta à noite. Olha que fluxo diferente que acontece nessas cidades, né? Letra C. A instalação de indústrias processadoras
contribui para a concentração de serviços e, consequentemente, para a dispersão espacial de vilas urbanas. Se concentra, como é que vai dispersar? É incoerente isso, não é? Se concentra serviços, como é que vai dispersar vilas? Incoerente. Letra E. Os grandes investimentos no agronegócio garantem pleno desenvolvimento. Alguns poderiam marcar essa letra aqui. O que é que está errado nela? Você está considerando que essas cidades do agronegócio têm pleno desenvolvimento urbano. O que é o pleno desenvolvimento urbano? Uma cidade sem problemas. Visita qualquer uma dessas cidades do agronegócio para você ver se tem pleno desenvolvimento urbano. Muito antes disso, são cidades muito carentes, né? Onde a população pobre vive em péssimas condições. E os nichos de riqueza são muito evidentes e ligados aos proprietários fundiários ou grandes investidores ligados a corporações. Então, letra C, uma questão boa, mas eu volto a dizer, pare com isso de achar que a questão está fácil. Fácil nada. É uma questão muito ligada ao conhecimento que você adquiriu ao longo do ano. Tenho certeza que um aventureiro não vai marcar com segurança essas questões. Questão 5. Questão 5. Marque a alternativa correta com relação às corporações e o espaço do Brasil. Nós falamos aqui um texto, lemos na revisão o texto do Milton Santos sobre urbanização corporativa. Falei diversas vezes com vocês sobre os mega eventos, como que isso interessa à cidade econômica em detrimento à cidade social. A população fica com as sobras, com a conta e com as sobras, não é? Hoje nós pagamos a conta do Mané Garrincha e eventualmente utilizamos. Epa! Utilizamos uma vírgula. Quem utilizamos? Quem é que utiliza o Mané Garrincha hoje? Não é verdade? É muito seletivo o público que frequenta o Mané. Quem foi que pagou a conta? Todo cidadão. Todo cidadão que mora aqui no DF paga uma fatiazinha da conta. Foi um investimento público, fundamentalmente, não é? E quem se utiliza é o grande investidor. Isso para dar um exemplo, mas vale para as estradas privatizadas. Então, a construção de uma estrada para ligar ao agronegócio da soja. Lindo, privatiza a estrada. Olha a corporação ganhando. A grande corporação internacional que tem o lobby aqui em Brasília, a sede em São Paulo, atua no em São Paulo, mas também tem em Bogotá, tem em Mombaí, no mundo todo, não é? Onde ela possa fazer o seu interesse se transformar em capital, em dinheiro. E transforma territórios. Construiu estrada para chegar lá na Casa da Zorba e produzir soja. Essa estrada, sob a anuência do Estado, essa estrada foi construída a partir de interesses privados. A população vai utilizar dela. Tem uma estrada agora para onde eu posso circular. Pago 2 contos no pedágio e vou utilizar. Mas não foi uma demanda social que produziu esse fixo, não é? Marca a alternativa correta com relação às corporações e espaço do Brasil. A grande corporação passou a constituir, nos dias atuais, o mais importante agente da reorganização espacial capitalista. Essa terminologia dos agentes eu trouxe aqui para vocês, foi o Roberto Lobato Correia, que ele trabalha bastante com isso, não é? E de fato as corporações são agentes fundamentais na organização da cidade capitalista. Corretíssimo. Hoje mais do que nunca. Por que hoje mais do que nunca? Por que que esse nos dias atuais, que pode ser uma armadilha, pode ser considerado verdadeiro? Você de casa, pense aí. No mundo neoliberal, a força do grande capital circulando pelo mundo é muito mais intenso do que no período anterior do estado do bem-estar social, quando as fronteiras eram mais regionais, quando o poder do Estado de vetar essa entrada externa era maior.
Então, nos dias atuais, você pode ler aqui, nos dias do neoliberalismo, nos dias do capitalismo globalizado, nos dias atuais. Então tá certo. O mais importante a gente... Ele não falou que ela não existe antes não, né? Existia antes, mas passou a constituir o mais importante. Eu marcaria a letra A. No 5. As grandes corporações que atuam no território nacional possuem suas matrizes no Brasil e demais filiais no exterior. Não, se são corporações internacionais, a matriz está fora. Uma filial delas está aqui, não é? Ah, mas pode ter uma corporação que a matriz está aqui no Brasil. Muito pouco provável das corporações internacionais, a não ser que seja uma de capital fundamentalmente nacional, brasileiro. Não é verdade? Então, isso não é o habitual. O habitual é que as matrizes, vamos pensar, a matriz da Sadia está onde? Sadia não. Sadia foi um exemplo ruim, que parece que eu não sei, a Sadia é nacional. Da Nestlé, está na Suíça. Matriz da Ford, Estados Unidos. Matriz da BMW, na Alemanha. Matriz da Hyundai, está lá na Coreia. E por aí vai, né? E por aí vai. As matrizes estão fora, as filiais estão por aqui. E não estão por todo o território, não. Você tem distribuidoras em todo o território, ou nas principais cidades da rede. Mas a filial, o centro de decisão, está certamente em São Paulo, com uma perna aqui em Brasília. Por que a perna em Brasília? Brasília é o lugar do lobby, da força política, dos encontros, das negociatas que a população não vê e faz parte dessas estratégias, né? Existe uma relação harmônica entre leis ambientais? Isso é uma piada, né? É claro que não. A gente já falou sobre isso. A lógica da corporação não é a lógica ambiental. E quando eu falei de desenvolvimento sustentável aqui, eu falei para vocês sobre isso. Olha, o desenvolvimento sustentável é um discurso que prevê a restrição ambiental à reprodução do capital. Mas não é algo visto sem traves, não, sem problema não. O Estado possui amplo domínio sobre a atuação e os ganhos financeiros das grandes corporações. Não mesmo, não é? Não mesmo. Ela se impõe ao Estado. É o que Milton Santos chama de Estado. Ele tem dois tipos. Ele fala o Estado com o território como norma e o território normado. O território como norma é o território anterior. Pode colocar isso aí se estiver fazendo revisão, não é? O território que impõe normas à corporação. O território normado é o território que sofre do poder da corporação, do poder econômico e político, e faz as suas normas a partir desses interesses externos. Vou dar um exemplo. O Brasil não produzia soja transgênica até o finalzinho do século XX. Todos nós já éramos nascidos. E aí, em determinado momento, a Monsanto fez um fortíssimo lobby para que fosse aprovado e sancionado pelo governo, na época foi o governo Lula, iníciozinho do governo Lula, que o Brasil passasse a autorizar a produção irrestrita de soja transgênica. Ou seja, nós fizemos uma norma, alteramos a norma no nosso território para atender uma demanda externa. Outro exemplo, agora, Copa do Mundo. Um dos principais financiadores da FIFA é a Budweiser, a maior cervejaria do mundo em volume de cerveja vendida. Tem uma norma no Brasil, Estatuto do Torcedor, que diz que não pode vender bebida alcoólica no estádio. Para aí. Como não pode? Se a Budweiser é uma das principais financiadoras da FIFA. Como é que a FIFA faz o evento aqui e não vai vender cerveja? Muda a norma. Então o território como norma dá lugar ao território normado, né? As grandes corporações exercem esse papel fundamental nas políticas públicas. Até aí está certinho. Agora ele vem. De melhoria da estrutura urbana e da qualidade de vida, eu já falei, a população fica com a sobra. Basta você pensar no evento da Copa do Mundo. A produção da Copa do Mundo, das Olimpíadas aqui, que atende a esse urbanismo corporativo, melhorou a qualidade de vida da população? Se for qualquer outra questão para além da letra A, acho impossível. Basta você pegar qualquer trecho do livro do Milton Santos, Urbanização Brasileira, quando ele fala de urbanização corporativa. Qualquer livro vai derrubar essas outras alternativas. A letra correta é certamente a letra A de Adriano.
A seguir, mais uma sobre o meio ambiente urbano, né? Marque a alternativa correta com relação à geração de resíduos e o meio ambiente no Brasil. Sobre os resíduos, né? São gerados pelo... Eu falei sobre isso, sobre os lixões aqui. Lembra? Eu falei, olha, pode cair, deve cair alguma coisa em relação a lixo. Teve a proposta de mudança para aterro sanitário. A gente conversou bastante sobre essas coisas aqui, né? Bacana. Eu te pergunto, o aventureiro que não teve essa conversa, ele não sabe disso. Na boa, não sabe disso. Marque a alternativa correta com relação à geração de resíduos e o meio ambiente no Brasil. Então, letra A, são gerados pela indústria. Só isso? Só a indústria que gera resíduo? Porra, não. E possuem baixo impacto ambiental? Também não, não é? Essa questão é muito... assim, eu não gosto nem de falar isso, porque eu marquei essa. Essa é muito boba. 2 erros bobos, né? Esse primeiro você podia até passar, mas possui baixo impacto ambiental? Falso, não é? Letra B. As atividades industriais e a elevada concentração populacional nas grandes cidades produzem volumosa quantidade de resíduos sólido, líquido e gasoso. Alguma dúvida? Zero dúvida. Tá tudo bonitinho aí, letra B de bola. Não consigo ver aqui. Vamos ver as outras? A problemática do descarte foi superada com a compostagem e reciclagem de mais de 80% dos resíduos gerados nas grandes cidades. Gente, se nós vimos aqui que a proposta de construção de aterros sanitários só foi atendido por 5% das cidades, como é que ele me diz que esse problema foi superado em mais de 80% das cidades? Falso. Essa informação que nós trabalhamos aqui, dos lixões para aterros, também vai ajudar a resolver a letra mais difícil, que poderia suscitar dúvida, que a letra E. Então, vamos ver a D primeiro. Em função do crescimento da atividade agrícola mecanizada, o campo superou a cidade na geração de resíduos. Bobo, né? Então, a A e a D, bem bobos. Agora, a letra E pode suscitar dúvidas também. Os resíduos hospitalares, infectantes e perfurocortantes são descartados conjuntamente com os domésticos. Nos lixões, opa, até aí você poderia considerar que sim. Se não tem um controle de gestão da coleta do lixo, são descartados juntos. E nos aterros sanitários? Aí não. A lógica de descarte no aterro sanitário é uma lógica mais racional, que pressupõe uma coleta seletiva. Não é isso? O aterro sanitário, você não deposita simplesmente o lixo de qualquer forma. Ele passa por triagem antes de ser, até porque, junto aos aterros sanitários, você tem cooperativas de reciclagem e estruturas, inclusive, em alguns casos, de produção de energia a partir do metano, impermeabilização do solo para evitar o chorume e por aí vai. Então, letra B de bola. 7ª. Bom, aqui eu cheguei na segunda questão polêmica, que eu acho que pode dar margem à dupla interpretação de vocês e certamente da banca. Uma questão perigosa. Um perfil dessa banca, que vocês devem ter percebido, é que os enunciados são muito pobres. Isso é muito perigoso para quem faz a questão, porque você deixa muito aberto. Por exemplo, analise afirmativas sobre a inserção da economia brasileira no capitalismo monopolista do pós-Segunda Guerra. Pois bem, eu sei que o capitalismo monopolista se impõe no mundo periférico, especialmente no pós-Segunda Guerra. Mas o que é o pós-Segunda Guerra? Até quando? Até agora? Você entende? Eu também. Eu também entendi assim. Quando eu fiz a leitura, eu falei, se o capitalismo monopolista se realiza até hoje, não teve outro depois desse, ouça isso que eu estou te falando, que pode ser argumentação, caso o gabarito não seja o que eu vou dar aqui. Se nós vivemos agora no capitalismo monopolista, não teve outro depois dele, então essa exceção se dá até o momento atual. Concorda comigo? Esse foi o meu pensar. Porque eu fiquei pensando na temporalidade aí.
A questão da temporalidade pode ser uma questão marcante para a banca sugerir um outro gabarito. Eu vou dizer o porquê. No pós-Segunda Guerra. A primeira, a dívida externa foi severamente reduzida e a economia nacional teve picos de crescimento. A economia nacional teve picos de crescimento, mas manteve um crescimento contínuo. Só que a dívida externa brasileira ampliou muito a partir de JK e principalmente governos militares, né? Então foi uma ampliação gradual, somente recentemente no governo Lula, que uma estratégia política aumentou a dívida pública interna e pagou a dívida externa, né? Mas nesse período de inserção, não houve uma redução da dívida externa, houve um acréscimo contínuo. Então eu tendo a considerar essa... Calma. Ela está falsa. Pô, que susto. Ela está falsa. Beleza? Tudo certinho? Eliminei aqui, aqui e aqui. Segunda, a produção industrial cresceu fortemente. Verdade. Pós-Segunda Guerra, logo depois da Segunda Guerra, nós tivemos o segundo mandato Vargas. Não foi isso? A guerra acaba em 45, Vargas assume em 50. Ficou de 50 a 54. Depois JK. Depois governos militares. Então é verdade. Cresceu fortemente e aprofundou o processo de nacionalização das empresas. Aqui está o perigo. O processo de nacionalização é o processo de transformação de empresas em empresas de capital público nacional. De fato, em Vargas, houve um forte processo de nacionalização. Entretanto, considerando o capitalismo monopolista, o processo que se aprofundou na década de 80 foi o de privatização, não de nacionalização. Se as empresas nacionais tiveram grande importância na era Vargas, com mercados fechados, e mesmo no período JK, quando ele abre para as grandes corporações, mas mantém uma das pernas do seu tripé, a perna da infraestrutura e da energia, da indústria de base, ele mantém na empresa nacional de capital privado, uma marca fundamental do capitalismo monopolista que ele está pedindo para eu analisar, é agora na sua fase mais perversa, com o neoliberalismo, a internacionalização da economia com o processo de privatização, não de nacionalização. Então, na análise que eu fiz, levando em consideração não o momento específico do pós-guerra, mas a inserção da economia brasileira no capitalismo monopolista, eu considero isso daqui falso. Seria privatização. Aprofundou o processo de privatização das empresas. Seria esse o termo correto, ao meu ver. Por que eu estou falando isso? O infeliz que fez a banca pode dizer, mas eu queria logo após o pós-guerra. No logo após o pós-guerra, pós-Segunda Guerra, nós vivemos a era Vargas, onde havia uma priorização da industrialização sustentado no capital nacional. Vocês entendem o que eu estou falando? Na análise que eu faço, e aí já pode significar uma argumentação para vocês, eu marcaria essa falsa, eu já sei que a letra E, a V é verdadeira em 4 aqui, né? Houve expressivo crescimento da dívida e dependência do financiamento externo. Isso é verdadeiro. Deixa eu falar uma coisa.
Se o cidadão marcar outra opção, eu acho que é essa mesma opção, letra E. O cidadão marcou a letra C. A banca sugeriu que a letra C. Que esse daqui, na verdade, é verdadeiro, porque no período Vargas houve nacionalização. Você pode perguntar, mas peraí, por que aqui você analisa o período Vargas e aqui, quando foi que houve expressivo crescimento da dívida? Períodos militares. Não tem coerência. Vocês entenderam? Eu também acho, porque uma proposição, se for considerada verdadeira, tem a ver somente com o período Vargas, logo após o período Vargas. Foi um período de forte nacionalização, não é? Mesmo com o JK, já há uma forte entrada de empresas estrangeiras no nosso território e tal. E isso daqui, o expressivo crescimento da dívida, ela aconteceu fundamentalmente nos governos militares, não foi nem na primeira metade dos governos, foi na segunda metade, final de 70 e 80. Não é? Eu estou tentando construir, mas isso daqui eu não vou nem colocar. Eu acho realmente que a letra é de escola. Vou ser absolutamente surpreendido se ele marcar qualquer outra coisa. Tá ok? Posso seguir para a última? Vamos lá? A última questão, a 8. Mais uma questão sobre urbano. Urbano, mas não só urbano, não é? Urbano na história, ocupação do território. Uma questão que dialoga com a história. Quem falou que a prova foi fácil, eu concordo com uma coisa só. Eu acho que algumas proposições ficaram tão bobinhas que você pode descartar imediatamente, né? Talvez isso. Marque a alternativa correta sobre qual fato teve papel importante no processo de interiorização do povoamento do Brasil, nos séculos 17 e 19. 17 é de quando a quando, galera? 1601 a 1700, e aqui no século 19, 1801 a 1900. Forte atuação do Estado na criação de logística e articulação em cidade do interior. Só marcou essa que não leu a temporalidade aqui. Certo? Não, a rede urbana só veio aparecer agora na segunda metade do século XX. Não é? Não é isso? Cidades no interior. Para com isso. É bom lembrar que no século XVII, nós só tínhamos cidades pouquíssimas litorâneas. Salvador, Olinda e Rio de Janeiro. Não existia nenhuma cidade no interior do país. Tinham vilas, que é diferente. P. Formação de novas fronteiras agrícolas. O termo fronteira agrícola parece que é uma coisa mais recente, né? Com a produção de café, trigo e cana-de-açúcar. Para aí, cana-de-açúcar naquela época era litoral. Então não foi o processo de interiorização. Café, século XIX, poderia até ser, não é? Levou um processo de ocupação do oeste. Mas trigo é no sul e cana-de-açúcar é no litoral. Hoje a cana-de-açúcar é produzida no interior de São Paulo, mas é coisa do século XX. Triângulo Mineiro e oeste de São Paulo. Falso. Aqui vem o que eu acho que é o gabarito. Letra C. A mineração, de fato, as primeiras minas e a criação de gado nas fazendas. Não é? A interiorização a partir do gado e as estratégias de mineração. Letra C. A implantação de polos industriais em cidades estratégicas no interior do país. Gente, a industrialização só veio acontecer, não é? Polo industrial. Aí quem leu aqui rapidamente, interiorização do povoamento e não tem a noção de temporalidade, pode se apertar, né? Aqui não são nos séculos, não, entre os séculos, né? Então, de 1600 a 1601 a 1900. É esse o período.
E aí torna essa proposição a ser ainda mais correta. Deslocamento de trabalhadores escravos do litoral para as fazendas do interior. Essa você poderia considerar que de fato houve um deslocamento. Só que esse deslocamento não foi para a fazenda, foi para as regiões mineiras, né? O deslocamento dos escravos para o interior se deu fundamentalmente para a região mineira. Eu não posso descartar completamente, que de fato houve deslocamento. Só que o processo de interiorização não foi desencadeado pelo deslocamento. O deslocamento foi uma consequência do processo de interiorização, atraído pelas minas ou então pelas fazendas de gado. De forma que eu fecho com a letra C. Repito, acho que esse é o gabarito. Não acredito que vai ter grande alteração. E acho realmente que na letra C, apesar de eu, concorrente, marcaria a C, eu acho que a banca vai fazer a opção pela E. Eu marcaria C, pelo sentido do que está escrito, aquela das metrópoles. Mas eu acho que a banca, quem fez essa questão, fez uma questão rasa, baseada tão somente nessa imagem que ele pegou pontualmente, não esteve atento que essa imagem está vinculada a uma outra, e eu tendo a acreditar que o cidadão marcou letra E. E aí você vai construir seus argumentos a partir dessa aula, das minhas fontes e das coisas que nós discutimos aqui. Tá ok? Galera, beijo para vocês. Se houver variação em relação a esse gabarito, definitivamente eu não acredito que vai haver. Volto a dizer, essa 2 eu já estou sugerindo o que é que vai acontecer. Se houver outra variação, na quinta-feira, a banca eles devem divulgar o resultado na quarta. Se confirmar isso, a gente confere o gabarito. Se houver variação em relação ao que eu sugeri, na quinta-feira eu virei aqui à tarde para apoiar a argumentação contrária a qualquer um que seja divergente desse que eu propus. Tá claro isso, então? Exceto 2 que eu já instrumentalizei vocês, tanto para um lado como para o outro. Tá bem? Na boa, eu, candidato, que estou concorrendo, fiz uma boa prova, eu, candidato, agora eu já vou fazendo meu argumento nessa questão aqui. Já vou fazendo meu textinho de ponderação, já deixa pronto. Eu, candidato, faria isso, porque foi uma questão que apresentou mesmo essa faceta, né? Dual. Valeu, gente. Beijo para vocês aqui. Até adiante. Eu volto a falar com vocês esse ano ainda no sorteio do meu livro. Sério mesmo. Aqueles que passarem, que forem para Salvador, entre eles, eu vou sortear o meu livro Geografia de Salvador. Todo ano eu faço isso, esse ano vai de novo. Você já chegar lá conhecendo bem a cidade. Valeu, gente. Tchau, tchau.